Você já parou para pensar como funciona o processo de percepção de risco de maneira mais aprofundada? Vamos bater um papo sobre isso? Salve, salve, meus prezados e prezadas! Tudo sob controle aí na sua área? Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Murilo Andrade e você está no canal Seguramente. Eu tenho certeza que você já ganhou alguns cabelos brancos por se preocupar com a baixa percepção de risco de um ou de vários trabalhadores na sua empresa. Claro, todo mundo se questiona sobre o que leva o trabalhador a desobedecer uma norma ou desrespeitar um procedimento operacional, incluindo os de segurança. Mas a coisa não é tão simples. O processo de identificação e julgamento quanto à necessidade de adotar algum controle sobre o risco ocorre numa fração de segundos na cabeça das pessoas e é fortemente dependente de fatores pessoais. Para muitas empresas, a implantação de uma gestão de riscos de acidentes e doenças ocupacionais nos processos produtivos ainda é percebida como uma obrigação. E muitas esquecem que, além das máquinas e ferramentas, há pessoas atuando nesses processos. A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais não pode ser realizada somente através da garantia da não exposição aos agentes nocivos, ou até mesmo por aplicar a hierarquia dos controles dos perigos. É necessário trabalhar também os aspectos comportamentais humanos, pois de nada adianta possuir um capacete de última geração se o seu trabalhador não souber colocar ou não quiser colocá-lo na sua cabeça. Dentre os aspectos comportamentais que devem ser trabalhados está a percepção de riscos do trabalhador. Eu tenho certeza que ao longo da sua carreira você já ouviu ou quem sabe até já disse frases como: o problema é que os trabalhadores não têm percepção de risco, ou precisamos desenvolver a percepção de risco nos trabalhadores, ou a investigação de acidente apontou a falta de percepção de riscos como causa raiz. Que tal a gente dar um rosto para a situação para facilitar o contexto? Conheça o Chico Ferramenta. Essa foto foi tirada momentos antes de ele tropeçar em uma das peças, enquanto ele caminhava pela oficina falando ao celular. Essa queda causou a fratura do seu braço esquerdo. Pois é, existir um rosto facilita muito entender a situação, não é verdade? Eu tenho certeza que você já fez uma análise do Chico aí. Voltando ao assunto, frases como essas, que falta percepção de risco nos trabalhadores, precisamos desenvolver a percepção de risco nos trabalhadores, aconteceu porque o trabalhador não tinha percepção de risco. Essas frases podem transmitir uma ideia de que a evolução na percepção de risco é um produto e não um processo. Um produto é algo palpável e finalizado do qual você pode desfrutar de seus benefícios de maneira mais imediata. Pensando assim, fica mais fácil entender por que um trabalhador recém-saído de um DDS, de uma palestra, de um workshop ou do retreinamento, as famosas escolinhas de segurança, não apresenta nenhum sinal evidente de transformação na sua percepção de riscos. Falta lógica na crença de que abordagens eventuais e não devidamente planejadas funcionem de maneira imediata. Tal qual um erro num computador que, após a instalação de uma extensão de arquivo ou um software específico, passa a funcionar da maneira esperada. Acontece que o desenvolvimento da percepção de riscos é apenas uma etapa de um processo maior de desenvolvimento de competências frente ao risco. De nada adianta uma elevada capacidade de perceber o risco e não ter a competência para tratar ou evitá-lo. A competência frente ao risco é focada no desenvolvimento de 4 áreas distintas, mas interligadas. A primeira delas, a percepção do risco. Ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de ter consciência diante de um risco verdadeiro, de perceber aquele risco, identificar e ter ciência, ter consciência que dentro do seu ambiente de trabalho existe um risco. A segunda parte é a aceitação do risco. Essa aceitação do risco, ela avalia se aquele risco identificado ele é aceitável ou não. Se ele não for aceitável, eu preciso fazer alguma coisa para reduzi-lo ou eliminá-lo. Se ele for aceitável, eu vou executar minha atividade sem qualquer problema. Um ponto importante, esse aspecto tem uma interferência muito forte em relação aos valores, crenças, atitudes que as pessoas têm, o que elas acreditam, o ambiente que elas estão, certo? Tudo isso tem uma influência muito grande na capacidade de uma pessoa aceitar um risco ou não.
nessa avaliação que ela realiza. O terceiro ponto é o conhecimento e habilidades, ou seja, não basta você ter consciência do risco, não basta você ter capacidade de avaliar esse risco se você não tiver competência diante desse risco. E é através das competências e habilidades que nós promovemos o desenvolvimento de conhecimentos práticos para evitar os riscos e a aplicação desse conhecimento desejado no dia a dia dos trabalhadores. E por último, o comprometimento com normas e regras. Você não pode esperar que um trabalhador tenha percepção de risco se ele não tem normas e regras e procedimentos de ação. Nesse momento é desenvolvido o compromisso do trabalhador para que ele cumpra aquelas regras estabelecidas de forma efetiva. É indispensável que você tenha em mente que a percepção de um risco varia entre os indivíduos, assim como o nível de tolerância ao mesmo risco varia também entre indivíduos. Uma pessoa pode achar uma atividade extremamente arriscada e a outra acha a mesma atividade não tão arriscada. Dá uma olhada nessa tabela. Vamos falar primeiro sobre os riscos voluntários e os riscos impostos. Você sabia que em uma situação imposta, o risco é percebido como sendo até 1000 vezes maior do que na mesma situação, mas de maneira voluntária? Vamos dar um exemplo. Imagine saltar de um avião em pleno voo. Se você decidir fazer o salto de maneira voluntária, a sua aceitação ao risco será maior e você tende a avaliar o risco de forma mais, digamos, suave. E aí você usa frases como os paraquedas são inspecionados após cada salto, ou o instrutor vai saltar comigo para me ajudar caso alguma coisa dê errado, ou a escola tem 20 anos de funcionamento e jamais aconteceu qualquer acidente. Ou até, a empresa tem uma certificação internacional e é a melhor que existe. Entretanto, se alguém te colocar à força dentro do mesmo avião, na mesma empresa, com o mesmo paraquedas e exatamente sobre as mesmas condições, a sua aceitação desse risco vai ser muito menor e certamente você vai classificar essa ação como uma tentativa de homicídio. A nossa percepção e a nossa aceitação aos riscos também variam se nós consideramos esse risco um risco familiar ou é um risco raro. Vamos dar um exemplo. Vamos comparar a percepção de risco de lesão ao dirigir o seu veículo e o risco de lesões ao viajar de avião. Dirigir um veículo é talvez a coisa mais arriscada que a maioria de nós faz, mesmo que nós façamos isso diariamente e sem qualquer preocupação. Pois é um risco familiar, nós estamos acostumados a ele. Agora, muitas pessoas têm medo de viajar de avião e, por consequência, têm uma baixa tolerância ao risco. Embora essa atividade, estatisticamente, represente um risco muito menor do que dirigir o seu veículo. Pensando por esse lado, fica mais fácil entender por que, muitas vezes, uma situação óbvia de risco não é tida como uma situação que mereça atenção por parte dos trabalhadores. E esse é um ponto que merece atenção. Os riscos familiares fazem com que as nossas defesas, as nossas reações, elas sejam mais lentas e a gente tende a racionalizar esse risco familiar, fazendo crer que ele não é realmente tão grande, que está acostumado, que faço isso há tanto tempo, nunca aconteceu nada. Bom, vocês conhecem muito bem as conversas que acontecem quando nós falamos de riscos familiares. Bom, então tudo isso que eu disse, o que quer dizer? De maneira mais ampla, a percepção de risco considera a competência que o indivíduo tem em identificar perigos, reconhecer os riscos, dar significado a esses riscos, ou seja, o risco é aceitável ou não é aceitável, qual atitude que eu devo tomar. Então ele precisa ter competência para identificar, reconhecer o risco e dar significado, avaliar se é aceitável ou não. Isso tem que acontecer no trabalho, no lazer, na rua, em casa, em todos os lugares. Mas tem uma variável nessa equação. A percepção de riscos é um processo que sofre interferência de fatores pessoais. Por exemplo, a percepção de risco é altamente impactada pelo nível de saúde no qual a pessoa se encontra naquele momento. Se ela estiver mais saudável ou menos saudável, ela tem uma variação na percepção que ela tem do risco e na avaliação que ela faz, na tolerância que ela tem em relação a esse risco. Vamos dar um exemplo? Você já deve ter até percebido isso acontecer. Imagina uma pessoa que tem diabetes
Então ela precisa fazer um controle da sua alimentação para que não aconteça um aumento ali no nível de glicose no sangue, correto? Perfeito. Agora imagine o seguinte, imagine que esse indivíduo, todos os dias ele faz testes para medição, aferição da glicose. E há 2 semanas esse teste não está apresentando alterações. Faz 2 semanas que esse teste tem sido sempre abaixo do limite o qual se espera que ele ocorra, certo? Essa pessoa não tem tido alterações na pressão, então ela se considera com uma saúde, que a saúde dela está boa. Nessa situação, essa pessoa terá muito mais facilidade em descumprir uma dieta porque ela considera que a glicose está controlada e não está apresentando nenhuma alteração nos últimos dias. Então é muito mais provável, essa pessoa é muito mais passível de reduzir a sua percepção de risco e aumentar a sua tolerância quando ela considera que a saúde dela está saudável. Outra coisa, a percepção de risco também sofre influência do conhecimento teórico e prático que o indivíduo possui. Isso é bem evidente. Vamos dar um exemplo trivial. Todo motorista, até os recém-habilitados, sabem que os pneus podem furar ou até estourar com o veículo em movimento. Esse é um conhecimento teórico. Perfeito. Entretanto, somente quem já passou pela experiência de um pneu furado ou estourado com o veículo em movimento tem o conhecimento prático para identificar mais rapidamente o problema e reagir da maneira mais racional. Se isso já aconteceu com você, com certeza você se lembra da sensação da vibração no volante. Você se lembra do estouro do pneu. Você se lembra do som do pneu murcho batendo contra o asfalto e o pior, da frustração de ter que trocar o pneu e procurar um borracheiro logo em seguida. Esse conhecimento prático, ele é tão forte, ele é tão importante para o seu cérebro que eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já parou o seu veículo para verificar se tinha um pneu furado porque você teve a sensação que o pneu estava furado? Só quem tem conhecimento prático tem sensação. Só quem tem conhecimento prático consegue identificar os sinais, de um risco. E para finalizar os nossos exemplos, o nível de atenção e o estado emocional tem ação direta na capacidade de perceber um risco. Você quer uma prova? Por acaso, alguma vez você já procurou um objeto sem conseguir encontrar e depois percebeu que ele estava bem na sua frente de forma incrivelmente óbvia? Então, você conhece bem a sensação que forjou aquela frase famosa: "Nossa, se fosse uma cobra tinha me picado". Essa frase popular capta de maneira bastante clara a influência do nível de atenção na nossa capacidade de perceber riscos, ou pelo menos perceber que os nossos óculos estavam bem na nossa frente. E é exatamente esse aspecto que merece a nossa máxima atenção. A capacidade de percepção de risco das pessoas varia ao longo do tempo. Isso faz com que o risco real existente no ambiente seja diferente do risco que foi percebido pela pessoa. Isso acontece, isso é natural, isso é da nossa mente. Então, como que a gente poderia dizer que a percepção de risco é a consciência do indivíduo diante do risco? Então, essa ideia de desenvolver uma consciência, uma percepção de risco de forma grupal, em todo o grupo, isso não existe. A percepção de risco ela é desenvolvida de maneira individual. É verdade que você pode colocar grupos, dar treinamentos e tudo mais, mas é importante que se tenha em mente que ela precisa ser desenvolvida de maneira individual, porque esse indivíduo é dono de crenças, ideias, posturas, experiências que vão fazer com que diretamente esses aspectos influenciem na sua capacidade de percepção de risco. E é por essa razão que, pessoalmente, eu tenho uma resistência enorme em aceitar diagnósticos do tipo: fulano não tem percepção de risco, ou o acidente aconteceu por falta de percepção de risco do acidentado. Essa visão não é uma visão isolada de um engenheiro de segurança. Grandes especialistas em comportamento humano também corroboram a ideia que o processo de percepção de risco ele não é objetivo. Eu vou citar aqui uma afirmação da mestre em psicologia Juliana Bley, e ela consegue colocar nessa afirmação toda a dimensão do desafio que a gente enfrenta. A Juliana diz o seguinte: o processo de percepção de risco pelo homem nem sempre é objetivo ou racional, mas ele é fortemente influenciado por fatores diversos que variam de indivíduo para indivíduo, em função do padrão de funcionamento e do seu repertório adquirido. Bom, agora que a gente já falou que a percepção de risco pode variar de uma pessoa para outra, vamos dar uma olhada de novo na foto do nosso amigo Chico Ferramenta. Só que dessa vez eu vou te fornecer algumas informações sobre ele.
O Chico Ferramenta recebeu esse apelido na primeira empresa onde ele trabalhou, porque ele passou 10 anos trabalhando sem jamais ter tido uma única falta de trabalho. Ele diz com orgulho: eu só faltei depois de 10 anos, no dia em que minha única filha nasceu. Ele se orgulha de ouvir frases como pede ao Chico Ferramenta que ele resolve, ou só mesmo o Chico Ferramenta para dar conta de uma tarefa dessas. Gente, ele é um líder natural, apesar dele não ser um líder de fato. E ele adota uma postura colaborativa, principalmente com os integrantes mais jovens. Orienta, explica, como deve ser feito, o que deve ser feito, de que maneira fazer, certo? Então o Chico ele é muito colaborativo. Outro aspecto interessante do Chico, ele valoriza muito os treinamentos e conta com orgulho que ele jamais perdeu uma única cipate na vida dele. E que já perdeu até a conta de quantas vezes ele foi membro da CIPA. Um aspecto muito importante da personalidade do Chico Ferramenta é que ele é muito fervoroso na sua religião. E ele sempre prega que o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Outra característica do Chico é que ele possui uma entrega excelente em produtividade. E ele considera que a família dele é o bem mais precioso que ele possui. E que a sua família é o combustível para ele encontrar forças todos os dias para trabalhar. Eu sei. Você está desconfortável porque a imagem não bate com a descrição, não é verdade? Ou até se sentindo um pouco de remorso por ter julgado o livro pela capa. Mas então deixa eu te fornecer um contexto sobre aquele dia, sobre o dia do acidente. O Chico Ferramenta decidiu ir trabalhar naquele dia, porque havia uma parada de manutenção agendada e ele sabe que é importante que toda a força de trabalho esteja disponível e ele sabe o quanto que a mão de obra dele é muito importante para a empresa. Outra parte do contexto, durante o DDS, os colegas perceberam que o Chico Ferramenta estava muito ansioso, porque a única filha dele tinha ido para o hospital onde ela ia dar à luz ao seu primeiro neto. Diante desse contexto, a análise das causas do acidente do Chico Ferramenta ganha novas cores e novas perguntas poderiam surgir. Se a gente analisar o histórico de compromisso do Chico com a profissão, o orgulho de trabalhar por 10 anos sem faltas e só faltar no dia do nascimento da filha, a sensação de importância trazida por comentários como só o Chico para descascar esse abacaxi, e o sentimento de pertencimento pela postura colaborativa adotada por ele junto aos membros da equipe, fica mais fácil entender a decisão do Chico de trabalhar em um dia em que havia uma parada de manutenção, apesar de ser o dia do nascimento do seu neto. Ao mesmo tempo, o contexto nos ajuda a compreender melhor como o estado emocional no momento poderia comprometer o nível de atenção do Chico durante a sua jornada de trabalho. E aí, você ainda acha que foi falta de percepção de risco do Chico? Vamos nos aprofundar um pouco mais no tema. E nas tratativas do acidente, o que você faria? Você colocaria o Chico Ferramenta na escolinha de segurança? Que impacto que isso teria para uma pessoa tão orgulhosa de ser participante e atuante na área de segurança do trabalho, participar de uma escolinha de segurança que na maioria das vezes é visto como uma punição? Ou você colocaria a equipe inteira do Chico na escolinha porque eles não avisaram que o Chico estava aéreo naquele dia? Se a escolinha de segurança for ser a sua resposta, qual o tema que você vai abordar? Tem alguma falha que pode ser corrigida no sistema de gestão de riscos? Tem alguma falha que pode ser corrigida no ambiente de trabalho? Você vai proibir o uso de celular nas áreas produtivas? Já proibiu? E aí, isso está funcionando para você? Você vai advertir os trabalhadores que deixaram a peça no piso, causando o tropeço do Chico? E aqui nós chegamos no ponto mais importante de tudo aquilo que a gente falou. Nós não temos condições de interpretar as atitudes, comportamentos, reações das pessoas nos ambientes de trabalho de forma verdadeira e completa se nós não considerarmos também a situação total ao qual eles estão expostos. Gente, simplesmente afirmar que se trata de falta de percepção de risco é como olhar o Cristo Redentor no Corcovado através de um buraco de fechadura. Existe toda uma paisagem, existe todo um contexto que não é percebido em toda a sua dimensão. Bom, então para finalizar, vamos dar uma recapitulada básica. Primeiro, a percepção de risco é a consciência do indivíduo diante do risco, influenciado por fatores pessoais. O mesmo risco pode ser avaliado, percebido e analisado de maneiras distintas por duas pessoas de acordo com suas questões pessoais. Segundo ponto, o nível de tolerância ao mesmo risco pode variar de pessoa para pessoa e dependendo também da situação. Por exemplo, um risco que você aceita correr de maneira voluntária é percebido e mais tolerável do que um risco que você é obrigado a correr.
certo? Um risco familiar é tido como menor do que um risco que é raro. Terceiro ponto, para nós termos condições de interpretar as atitudes e comportamentos e as reações das pessoas nos ambientes de trabalho de forma verdadeira e completa, é indispensável considerarmos também toda a situação ao qual eles foram expostos. E aí, isso faz sentido para você? Pô, que legal! Então deixa nos comentários as suas experiências, vamos trocar figurinha. Agora, se isso não faz sentido para você, deixa aí seu comentário também. O que faz a prevenção avançar também é discordância de ideias. Ah, é. Antes da gente se despedir, deixa eu te perguntar uma coisa. Curtiu o vídeo? Então, por favor, aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o botão do sininho para que você seja sempre avisado quando houver um vídeo novo no canal. Ok? Um forte abraço, fiquem bem, até mais!